Gostaria que, como militante, né, como pessoa que se coloca na discussão, na qualidade de um ativista, de um militante da esquerda, começar por uma questão que o professor levantou na sua fala inicial, que é o problema da situação de ditadura que a gente vive hoje no nosso país, né? E exatamente no momento que nós realizamos esse debate, nós estamos diante de pelo menos 2 episódios que são muito marcantes e que quando a gente se reúne para levantar e relembrar a memória da comuna e subtrair dela importantes lições, seria importante, evidentemente, a gente se posicionar como militante, como pessoas, já não diria simplesmente daqueles que defendem uma transformação revolucionária da sociedade, mas até mesmo daqueles que defendem os direitos democráticos da população, né? Nós estamos nessa semana diante de fatos que mostram a tentativa da direita, dos setores mais reacionários da nossa sociedade, de impor um regime totalmente ditatorial na nossa cidade, que, em primeiro lugar, é a decisão de permitir a entrada da polícia militar no campus da USP, um retrocesso que lembra os tempos da ditadura os tempos mais negros, mais nefastos da ditadura militar, da ditadura Médici, Geisel e outros. E também nessa semana nós vimos que um juiz, né, que como já vem se tornando tradicional na justiça brasileira, a justiça agir por cima, inclusive, da própria legislação, né, por cima dos estreitos limites que a legislação estabelece, e proibir as pessoas de se manifestarem a favor de uma mudança constitucional. A polícia agindo com essa mesma PM que querem no campo da USP, né, a pretexto, supostamente, de garantir a segurança, que a gente conhece muito bem qual é a segurança que a PM garante, né, assassinar 1000 pessoas por ano, inocentes, só no estado de São Paulo, sem sequer ter passagem pela polícia. Essa organização de guerra, essa organização criminosa contra a população trabalhadora, reprimiu a mando de um juiz uma manifestação de jovens, de estudantes, de pessoas, de cidadãos, que reivindicavam o direito da mudança da legislação que garantisse a descriminalização da maconha. Independentemente da posição que as pessoas tenham, trata-se de um sinal claro de que, como assinalou o professor, nós vivemos um regime ditatorial em nosso país, né, onde, inclusive, acima da lei, né, vigora o arbítrio, né, vigora um regime de exceção, né, porque a gente sabe que essas medidas se somam a muitas outras, e não se trata simplesmente de que a polícia, as forças de segurança agem na nossa sociedade, estão colocadas simplesmente na USP. Essa mesma polícia está ocupando os morros do Rio de Janeiro, os bairros operários, a pretexto de garantir o direito da população, mas a gente sabe exatamente o que acontece lá, né? Essa mesma polícia que age para garantir o interesse, o funcionamento de um Estado, onde mais de 30%, né, dos impostos arrecadados no país vão parar nas mãos dos banqueiros. Essa é a ordem, né, essa é a verdadeira ditadura estabelecida no país. Então eu acho que é importante, queria começar a minha intervenção mostrando o caráter prático, né, e inequívoco do regime ditatorial que a gente tem estabelecido nesse momento em nossa cidade, como de resto, inclusive, a gente poderia dizer em todo mundo, né? Nós vimos semanas atrás, o governo do país mais poderoso do mundo invadir um outro país sem autorização, né, de nenhuma forma, de nenhum órgão, não foi pedido sequer a autorização da ONU, nem sequer o Congresso norte-americano, nem sequer a Justiça norte-americana autorizou um governo a invadir um outro país, um país, inclusive, que não estava em guerra com os Estados Unidos, pelo contrário, tem relações bastante afetuosas do governo com o governo norte-americano, invadir o país, assassinar uma pessoa, executar sem julgamento, um regime de barbárie, né? Que a gente vê na televisão toda uma campanha a favor da política pró-imperialista, pela ditadura que a gente vê, mas a gente deveria, não há lei, é um regime de arbítrio internacional, né? Uma situação que se repete, execução sem julgamento, invasão de um outro país, né? Desaparecimento por corpo, uma série de crimes que, se nós tivéssemos no funcionamento de um regime democrático internacional, teria que dar lugar a um tribunal, para colocar nesse tribunal em julgamento o
governo dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Obama, Hillary Clinton, né, os responsáveis por esse tipo de crime que mostra a existência de um regime de exceção de arbítrio em nível mundial. Bom, justamente a minha intervenção, ela vai no sentido de levantar alguns aspectos da própria Comuna de Paris em relação ao marxismo. Foi dado como assinalou o professor, esse aspecto. Mas eu gostaria de fazê-lo justamente de um ponto de vista dinâmico, né? Confrontando, estabelecendo sobre alguns pontos que ficaram muito claros, que foram marcantes na Comuna de Paris, os posicionamentos adotados por esse movimento revolucionário, pelo setor realmente revolucionário da Comuna, e aqueles que hoje, que na sociedade atual, né, de uma certa maneira dando continuidade à intervenção anterior, se reivindicam como marxistas, as organizações, os partidos, né, e uma série de posicionamentos que foram adotados, que mostram uma total confrontação daqueles que reivindicam a Comuna, que às vezes reivindicam a Comuna até em seus nomes, nas suas organizações, se dizem comunistas, né, se dizem marxistas, né, etc. E tal, mas que mostram uma distância com as ideias, com os princípios, não só que a Comuna levantou, mas que colocou em prática, que se opõe, de poderia dizer que se opõe pelo vértice. E é importante fazer isso porque a Comuna não é um episódio para ser colocado no museu, não é um episódio para ser visto apenas como uma coisa do passado. O marxismo sempre se debruçou sobre, como foi devidamente assinalado na intervenção anterior, Marx analisou os acontecimentos da Comuna como um militante, como uma pessoa que vivenciou, que procurou tirar da Comuna uma série de lições para a atividade revolucionária, assim como fizeram os revolucionários que o precederam, que o sucederam. Lenin, Revolução Russa, Trotsky e tantos outros. A Comuna é uma escola da luta de classe. Então é necessário abordá-la do ponto de vista das suas lições, né? Porque para nós militantes, a gente olha, e para todo mundo que queira tirar conclusões e lições importantes, né, da Comuna como uma experiência, é necessário olhar o passado, mas de olho no futuro, né? Analisando e procurando intervir na realidade presente para que a gente conceba não como uma coisa que está colocada lá no museu ou na geladeira, e que a gente vai lá e dá uma olhadinha para ver o que aconteceu. A Comuna, de certa forma, ela foi no passado, e a gente poderia dizer que também hoje, profundamente repudiada por setores da esquerda, da intelectualidade, porque consideravam que era uma coisa que ela adotou, digamos assim, que saiu dos trilhos. E a presença, o papel determinante que a classe operária e o seu caráter revolucionário cumpriram na Comuna, teria feito com que ela, digamos assim, passasse dos limites naquilo que era a expectativa desses setores da intelectualidade burguesa. Finalmente a Comuna não garantiu cargo para ninguém no parlamento, não deu ministério para ninguém, não deixou ninguém fazer crescer a fortuna 2.000% em alguns anos. Então, obviamente que o setor da intelectualidade pequeno-burguesa naquele momento, né, tinha que condenar, era muito radical. Não garantiu verbas públicas para que os esquerdistas pudessem defender os seus pontos de vista. Era um acontecimento que realmente é uma expressão da luta de classe, é uma expressão da luta revolucionária que não se enquadrava, e como não se enquadra, naquele pensamento médio da intelectualidade, que vê na luta da classe operária um trampolim, né, para os seus objetivos, para o atendimento das suas próprias aspirações, e não para a transformação geral e revolucionária da sociedade. Por exemplo, essa mesma esquerda, quando a gente fala, por exemplo, essa mesma esquerda que usa em muitos lugares, na nossa sociedade, no Brasil, por exemplo, o nome da Comuna, hoje apoia a mudança no Código Florestal, né? Os comunistas, o Partido Comunista do Brasil, apoia a mudança do Código Florestal para favorecer os latifundiários. Isso faria os comunistas, né? Os comunales, a classe operária que se levantou em Paris, tremendo no túmulo, saber que o nome deles é usado nas eleições, inclusive, né? E a todo momento para defender
a mudança do Código Florestal Brasileiro no Congresso Nacional, e que é um comunista que chefia, né, a favor dos latifundiários essa mudança. Uma lição fundamental justamente da Comuna é a luta da classe operária, através da sua auto-organização, pelas suas reivindicações. Não para chegar a um acordo com a burguesia e garantir privilégios para a direção do movimento, mas como um verdadeiro movimento revolucionário que leva a uma transformação profunda da sociedade. Nós vamos apontar, queria destacar ao final alguns aspectos práticos dessa transformação, mas a Comuna em poucas semanas fez mais apresentou mudanças profundas que a maioria dos governos esquerdistas que passaram pelo mundo não foi capaz de fazer em anos, em décadas, muitas das vezes. Né? Não fez transformações em palavras, porque a esquerda, essa esquerda que reivindica a Comuna, muitas vezes, que reivindica o marxismo, gosta de se mostrar radical em palavras, né? De frases de efeito é uma doença da esquerda. Mas quando se trata de defender mudanças concretas, de lutas, aí a esquerda já não costuma ser tão radical assim. Então a Comuna estabeleceu a igualdade formal entre os sexos, quando hoje setores da esquerda, por exemplo, defendem que a mulher tem que ser colocada na cadeia pelo suposto crime de aborto. Imagina, a Comuna não jamais consideraria socialista e nem libertário um partido, um elemento que pensasse dessa maneira, né, que quisesse colocar atrás das grades uma mulher, uma operária, uma trabalhadora, né, que fizesse frente com a reacionária Igreja Católica, no local, certo? Que beatifica o João Paulo II, deve ser como santo protetor dos pedófilos, né, mas quer colocar na cadeia as operárias, as mulheres, né, aquelas pessoas inocentes que são levadas pelo desespero, pela situação social, de miséria social, né, muitas vezes a se utilizar do aborto. A Comuna tomou uma série de medidas. Hoje, por exemplo, eu sou professor da rede pública. A esquerda realiza um debate profundamente abstrato sobre o problema da educação. A Comuna universalizou o ensino público, né? Criou escolas, estabeleceu como um princípio que os alunos deveriam estudar aquilo que eles quisessem aprender, né? Que fosse um critério em linhas gerais, não aprender aquilo que a sociedade queria lhes impor como um pensamento dominante. Transformou, estabeleceu como lei o ensino público, né, laico, secular e obrigatório para toda a sociedade. E hoje tem governo de esquerda achando, 120 anos depois, que jogar um aluno na escola, tá certo? Deixar ele lá 5 horas com a bunda sentada naquela cadeira dura, pagando R$930 por professor, e está cumprindo um papel revolucionário, tá certo? E transformador fazendo isso daí. Né? Evidentemente que a Comuna, nesse sentido, ela está anos-luz de distância desse pensamento, desses governos setores que se reivindicam da esquerda, se reivindicam até, muitas vezes, com vínculos no marxismo. Não tem nada, esse pensamento é um pensamento colocado diante das decisões, das ações concretas da Comuna, são governos reacionários, né? São governos que não merecem nem sequer ser chamados de governo de esquerda, que dirá de outros adjetivos que eles procuram atribuir a si mesmo. Um aspecto que eu acho importante também, que tem a ver com esse primeiro ponto, o problema da ditadura, da luta pelo poder operário, é que hoje a esquerda, ela se transformou, inclusive, num negócio que ela abomina a violência. Ela chegou até o ponto que, ao mesmo tempo que a esquerda, de uma certa maneira, se reivindica no marxismo, exaltam a memória da Comuna, o fazem para reverter. Há uns anos atrás, a Gisele Bündchen desfilou com um biquíni onde tinha a estampa do Che Guevara, né? A burguesia tem muito disso. Quando ela não pode enterrar por de vez a memória, né, de um acontecimento revolucionário e de um episódio importante, ela perverte. Ela procura usar comercialmente, transformar em outra coisa. Hoje a esquerda, que fala em nome do socialismo, que fala em nome do marxismo, do trotskismo, etc., por exemplo, condena a violência. Nós vimos setores da esquerda propondo, não que Obama seja julgado, passado pelo crime de invasão, mas propondo que o Bin Laden e as organizações que lutam contra a opressão,
né, imperialista no Oriente Médio fosse levado ao tribunal. Tem jornais da esquerda essa semana que circulam com essa posição, que o Bin Laden, que as organizações têm que ser levadas ao tribunal. É uma oposição total à Comuna de Paris, que defendia a ação, né, revolucionária das massas, da classe operária, que tinha que se levantar contra a dominação dos poderosos, e que não só que defendia em palavras, mas que o fez de maneira profundamente consequente e revolucionária. Um outro aspecto foi levantado aqui, tenho só 5 minutos, justamente o abandono da necessidade da organização da classe operária. A Comuna é um passo espetacular, né, da luta da classe operária, a primeira vez que a classe operária efetivamente chegou ao poder. E muita gente, aqui eu abro um parênteses, muita gente procura apresentar o fato de que a revolução, que o socialismo ainda não triunfou, dizendo, nossa, já houve várias revoluções, não deu certo. E esquecem de falar que o capitalismo, para se estabelecer como um regime dominante na sociedade, demorou mais de 400 anos. Né? Vários séculos, desde a primeira revolução, nos Países Baixos e outros, até chegar à vitória na Revolução Francesa. Querem cobrar do socialismo? Calma, gente. A primeira revolução foi há 140 anos atrás. Nós vamos andar mais rápido que o capitalismo, porque a sociedade está mostrando isso. E a Comuna de Paris é uma demonstração, um dos primeiros sinais de putrefação, né, da dominação capitalista, né, e outros maiores, o maior de todos foi a Revolução Russa. Né, e hoje a gente pode ver essa situação que a gente vê, a vitória espetacular, que é o triunfo do capitalismo sobre a humanidade, que é um regime em que mais da metade da população não tem acesso às mais elementares condições de vida. Mas a esquerda, de um modo geral, inclusive aquela que reivindica a Comuna, abandonou a ideia da necessidade da organização da classe operária. Uma das principais conclusões que foi bem lembrada, das lições que foram tiradas da Comuna, por Lenin, né, e outros grandes revolucionários, é a necessidade da construção do Partido Operário, da organização independente da classe operária, né, justamente para evitar que a classe operária, na sua luta, que vai conduzir inevitavelmente, que conduz, como no último século demonstrou, a revoluções, ao enfrentamento com a classe, com a burguesia, como nós estamos vendo hoje ao vivo e a cores, né, na África, no norte da África, no mundo árabe, essa revolução, porque muita gente gosta de olhar para a Comuna e não é revolução. Mas a revolução ela está acontecendo, ela está em carne viva, né? Assim como aqueles miseráveis de Paris, os operários ignorantes que a esquerda, o setor da esquerda desqualificou. Hoje nós estamos vendo também esses miseráveis, ignorantes, né, incultos, limitados, uma série de outros adjetivos que a esquerda em geral gosta de atribuir à classe operária, se levantarem e derrubarem regimes poderosos sustentados pelo imperialismo e aprofundarem a crise mundial do regime de dominação imperialista e do capitalismo. Então, a necessidade do partido como uma organização, como instrumento de luta, como uma ferramenta, é uma lição importante, assim como a necessidade de que essa luta, né, deve conduzir, para ser vitoriosa, né, a um governo operário, a um regime de força. Foi falado aqui da ditadura do proletariado, não vou me estender, o tempo não permite fazê-lo, mas a necessidade como uma conclusão muito clara, inequívoca da Comuna de Paris. Não se trata de um problema de opção da esquerda, de opção do marxismo pela ditadura. A ditadura do proletariado é uma necessidade óbvia, né, decorrente do aprendizado da própria Comuna de Paris. Sem um Estado controlado pela classe operária, sem uma luta implacável contra a reação, né, sem minar o poder do inimigo, da classe dominante, é impossível estabelecer um governo que realize, e aí vou encerrando, né, porque eu só tenho mais 1 minuto, realize, né, coisas maiores, inclusive, mas que, por exemplo, que parta daquilo que realizou a Comuna de Paris. Desapropriação das residências ociosas, né, abolir o desconto nos salários dos operários, partindo da ideia de que quem tem que financiar o Estado no capitalismo é a burguesia, quem tem que financiar a saúde, a educação, por isso tem que abolir, acabar com o ensino pago, tem que acabar com a saúde paga, que é a fonte de destruição da saúde pública, né? A legalização da organização dos sindicatos,
primeiros passos no sentido do controle das fábricas, das oficinas na época, pelos operários, a abolição do monopólio da justiça pelos advogados. Nós vivemos num país que você tem monopólio, quem detém monopólio da justiça são os advogados. Né? Tem uma série de outros monopólios, monopólio das comunicações, né? A eleição direta dos juízes pela população. Né? Quando a gente, por exemplo, defende essa política como parte do programa político, nossa, é uma política absurda, não. Há 140 anos atrás, os operários descalços do país mostraram que esse era o caminho para ter um controle sobre a justiça, para que a justiça não seja um poder de exceção contra a população. Né? Que não seja como diz acertadamente os trabalhadores no país. A justiça é cega só para enxergar o direito da maioria da população dos trabalhadores. Mas ela enxerga muito bem quando se trata de enxergar os interesses dos poderosos, dos banqueiros, né? A educação gratuita e outras conquistas, mais separação da igreja e do Estado. Né? Então, eu concluo dizendo que são muitas as lições, né? Eu acho que a importância do debate, mas que a gente, justamente no sentido de abrir a curiosidade pelo conhecimento dos acontecimentos, que por si só são espetaculares no sentido de ensinar, né? De mostrar a força. Hoje, quando procura se desacreditar a luta da juventude, a luta da classe operária no mundo inteiro, né? Dizer que a única coisa que a gente pode fazer é votar e acreditar no Congresso mensalão e acreditar em meia dúzia de parlamentares que ficam lá fingindo que são de esquerda, que são comunistas e socialistas. A Comuna é uma lição de mostrar que a auto-organização, que é a organização própria da classe operária, da juventude, dos explorados, é o caminho para colocar abaixo o regime de dominação capitalista, para colocar abaixo a construção de uma nova sociedade que há de vir. Obrigado.